como hoje eu sou executivo de uma grande companhia brasileira, a CSN, eu preciso dizer que falo por mim e não pela companhia e nem pelos seus controladores. Mas acho necessário que nós, com serenidade, examinemos isso, porque na prática eu vejo hoje um grande erro técnico, um grande erro intelectual produzido por uma interdição ideológica que já está revelada que não serve. E falo isso baseado em números, menos em paixões e coisa, até porque sou solidário com o governo da presidenta Dilma, mas a minha compreensão do que está acontecendo é que há um momento de estupidez política no país. E o exemplo prático saiu nos números de hoje, de ontem. A receita pública, que é um elemento central do equilíbrio fiscal, que o equilíbrio é a relação, a proporção, né? Vou falar aqui uma bobagem, mas parece que as pessoas esqueceram que essas bobagens são a premissa do raciocínio. Então, o equilíbrio depende da receita em relação à despesa. Então, o conjunto de práticas, de providências que estão sendo anunciadas ou estão praticadas na boca do caixa, para além de ser uma ineficiência bruta, provocou uma queda, neste momento, de 5% da receita. Então, é uma coisa absolutamente brutal, num país que não reduziu nominalmente nenhuma fração da sua carga tributária, ter uma queda de receita de 5%. Então, esse ajuste não vai funcionar. E ele vai produzir um quadro de estagflação. Porque a maior despesa de todas, isso o brasileiro precisa saber, é o juro. E o nome disso é despesa corrente. Isso é despesa corrente. Qualquer fração de dinheiro que se pague ao serviço da dívida que não abata a principal é gasto corrente. Então nós temos uma explosão do gasto corrente em função da alta da taxa de juros para enfrentar uma inflação que é de custos, ou seja, um reajuste da plataforma de câmbio no Brasil, irradia-se por todos os preços relativos, como é normal. Vamos explicar de novo a bobagem, que é você lembrar que todo mundo come pão, e pão é trigo, e o Brasil não tem suficiência em trigo, importa trigo e paga em dólar, de maneira que se o câmbio muda, o pão sobe. E não há taxa de juros que iniba isso, porque isso não tem a ver com demanda, tem a ver com custo. E isso é o que eu estou vendo no Brasil hoje. Não, repare, a sanidade fiscal é um valor em si, é um valor intrínseco, é um valor em si. O problema é que tipo de matriz você produz para fazer isso e por qual caminho você persegue esse valor em si, né? Por exemplo, se eu economizar o dinheiro da manutenção das rodovias, eu estou economizando 10 mil dólares por quilômetro, para ficar num padrão internacional, que é o que eu gasto para manter as estradas sem buraco, sem matar gente, sem impor um custo 4 vezes superior ao frete brasileiro em relação ao frete rodoviário estrangeiro, mas eu preciso fazer o ajuste fiscal. Então eu economizo por 5 anos 10 mil dólares por quilômetro. Em 5 anos eu economizei 50 mil dólares. A estrada se destrói, mata a gente, impõe ineficiência sistêmica na logística do país e eu tenho que recuperá-la. Só que recuperá-la custa 200 mil dólares por quilômetro. Eu economizei 50 para ter que gastar à força, depois de morrer gente, de impor a ineficiência sistêmica. Eu posso economizar nos investimentos de Belo Monte, eu posso desacelerar o Santo Antônio e Giral, que são as últimas 3 grandes hidrelétricas do país, e eu vou deixar no caixa. E na hora que o país tiver qualquer ensaio de retomada de crescimento, medíocre que seja, vai faltar energia no país. Então, são obviedades. Você não pode fazer conta de padeiro, com todo respeito aos padeiros, que são muito mais inteligentes do que me parecem ser as autoridades econômicas brasileiras. Mas não é assim que se faz ajuste fiscal. Ele tem que ser sustentável, ele tem que ser qualitativo, ele tem que ser seletivo. E a despesa mais ineficiente de todas é o que se paga sem explicação real nenhuma aos rentistas do país, a taxa de juros imoral que nós conseguimos praticar.